Fala você, Marco Silva aqui. Nesse vídeo vamos reagir a um vídeo qual é o nome dela mesmo? Eita, o nome dela é Arieska Meurer. Arieska Meurer. Me perdoe, Arieska, se eu estou falando teu nome errado, tá? Mas vamos reagir aqui a esse vídeo sobre transição de carreira aqui. Vamos entender direitinho o que ela está falando nesse vídeo. 2 anos e eu acabei de finalizar o meu processo de transição de carreira. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Arieska Meurer e hoje, excepcionalmente, eu não vim falar sobre livros. Eu estou ciente de que esse é um assunto totalmente aleatório, totalmente fora das coisas que a gente costuma conversar aqui no canal, mas quando eu criei o canal, além de ser uma porta para encontrar outras pessoas que quisessem conversar sobre livros, que eu pudesse fazer amizades literárias, eu também gostaria que fosse um ambiente em que eu pudesse conversar sobre temas diversos. E já faz um tempo que eu queria contar para vocês, eu queria compartilhar com vocês como que foi o meu processo de transição de carreira. Mas eu queria fazer isso quando eu considerasse que estava finalizado esse processo. E agora, recentemente, eu colei grau na minha segunda graduação e eu senti que era o momento de finalmente conversar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não tô aqui com esse vídeo na intenção de dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Na verdade, eu só quero compartilhar como que foi realmente a minha experiência e quem sabe com alguns questionamentos que eu vou levantar aqui, que foram os questionamentos que eu fui me fazendo no decorrer do tempo, eu posso auxiliar a dar um pouco mais de clareza para algumas pessoas que pensam nessa possibilidade. Então eu vou dar um panorama para vocês de como que foi a minha carreira profissional até agora, para vocês entenderem o que foi que aconteceu, em que momento que eu decidi que eu precisava recalcular a rota. Quando eu era criança, eu estudava em um colégio que ele era um colégio privado, então ele não era um colégio público, mas eu também não pagava para estudar nesse colégio, ninguém pagava. Era uma fundação mantida por um banco privado. Provavelmente muitos de vocês, só com essa informação, já vão saber qual que é a fundação e qual que é o banco que eu estou falando. Eu estudei nessa fundação desde que eu tinha 6 anos e saí de lá formada aos 17 anos no ensino médio. E desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu era criança, a gente ouvia falar na escola. Rapidinho. Os melhores alunos, os alunos também. Rapidinho, eu sempre quis estudar na Fundação Bradesco. Eu lembro que tinha um amigo que ele conseguiu entrar na Fundação Bradesco. E eu ficava querendo entrar na Fundação Bradesco, mas infelizmente fui pro colégio público. Melhores notas e com melhor desempenho poderiam, lá no 3º ano, ser recomendados para esse banco privado que mantinha a fundação como boas opções de profissionais, né? E quando eu tava lá na primeira, segunda série do ensino fundamental, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser bancária, que eu queria ser uma das alunas que ia ser indicada pro banco. Fiz disso um grande objetivo da minha vida. E quando eu tava com 17 anos, quando eu terminei o 3º ano, eu de fato... Bancário sempre foi uma profissão muito bem vista, né? Muito bem remunerada. Então, inclusive, por exemplo, tem uma tia que ela foi bancária por muito tempo. E ela morava em bairro de classe alta. Então, assim, isso é muito legal, porque você vê que o bancário realmente ganha bem, ganha muito bem. Claro, trabalha bastante, é estressante, mas o retorno financeiro é muito bom. Fui uma das alunas indicadas pro banco. Então, eu terminei o ensino médio lá com 17. Em janeiro, eu fiz 18 anos. Em março de 2011, eu ganhei uma bolsa 100% para estudar em uma universidade privada. Consegui passar no curso de Direito. E já em maio de 2011, eu fui contratada por esse banco para trabalhar na agência de Paranavaí, que era a minha cidade. Como vocês já devem imaginar, eu não trabalho mais nesse banco. Mas eu só queria deixar claro que nem sempre eu não gostei de trabalhar lá. Na verdade, no começo, eu era apaixonada pelo meu trabalho. Eu me sentia muito grata, muito feliz e satisfeita por ter conseguido atingir esse objetivo. Eu gostava do trabalho, eu gostava de atender os clientes, eu gostava de resolver os problemas dos clientes. Então eu trabalhei ajudando eles no autoatendimento, trabalhei no atendimento de abertura de contas, trabalhei no caixa, até que eu fui para a área comercial trabalhar como gerente de contas assistente. Nesse meio tempo, eu tava fazendo, né, a faculdade de Direito nessa universidade privada que eu ganhei a bolsa. Logo no 1º, 2º ano, eu já tinha plena noção de que eu não gostava da área do Direito, de que eu não iria seguir carreira na área do Direito e que eu não estava gostando absolutamente nada daquilo que eu tava estudando. A começar pelas minhas notas. Quando eu tava na escola, o ensino fundamental e o ensino médio, eu sempre tinha, assim, as melhores notas da minha sala. Sempre era 85, 90, 95, 100. Era sempre, assim, as notas mais altas da turma. Em toda a minha vida escolar, eu tirei... Bem-vindo a uma revolução na tecnologia auditiva. Propaganda. Audeu Sphere Infinio. Uma nota vermelha, que foi em Química, no 3º ano, porque eu era realmente péssima nessa área. Mas em todas as outras disciplinas eu sempre tive um bom rendimento. E na faculdade de Direito, isso não aconteceu, isso não me acompanhou. Todas as minhas notas na faculdade de Direito era média 6, 6,5, 7. Inclusive, teve disciplina que eu levei dependência, porque eu não conseguia atingir a nota mínima. Eu era muito ruim. Só que eu fui muito teimosa e muito orgulhosa também, porque eu sentia que eu precisava ir até o final. Por quê? Isso é o que pega, tá? Quando você tá muito orgulhoso, ali você, poxa, já comecei a faculdade, já tô no meio do caminho. E aí você vê que não tá indo bem, que é aquilo que você gosta, que você vai, às vezes você faz até um estágio, você percebe que não é aquilo, e você mantém só para poder não desistir. Que a gente é sempre ensinado, muitas vezes, a manter, não desistir de coisas ali, mas se a coisa não dá certo, se não é algo que você gosta,
Não tem nada de errado você desistir. Eu, por exemplo, eu fiz programação por muito tempo. Fiz curso de programação, fiz faculdade. Comecei sistema de informação na primeiro semestre, depois parei. Depois fiz análise de sistemas, uma outra faculdade. No primeiro semestre parei de novo. Fiz cursos de Java. Fiz outros cursos de Java. Fiz três cursos de Java. E no final estagiei. E aí eu percebi que realmente não era aquilo que eu queria. Eu desisti das duas faculdades, saí das duas faculdades e é isso. Então você precisa saber a hora de parar também, porque às vezes não é aquilo que você quer. Até que eu me encontrei, fiz uma faculdade de mídia, de multimídia, depois fiz pós em gestão de negócios e marketing, fiz MBA em gestão comercial e inteligência de mercado e agora estou fazendo formação pedagógica em artes visuais para dar aula em escola pública. Então eu me encontrei como professor. Então isso é interessante porque você precisa saber a hora de você parar, né? Eu fui fazendo a transição de programação para design, para site, para marketing e hoje professor dessas áreas. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo vai concordar, mas eu sinto que na minha geração muito se falou sobre a importância de ter um diploma universitário, independente da forma você precisava ter. Então eu tinha muito assim no meu íntimo que eu não poderia desistir da faculdade. Eu não poderia ser a pessoa que na metade do caminho desistiu. Então eu fui teimosa, eu fui orgulhosa, insisti, fui até o final. Terminei a faculdade de Direito sabendo que eu não ia exercer, mas que eu continuaria trabalhando no banco, porque até então eu estava ainda muito satisfeita, muito feliz. Isso mudou quando eu fui trabalhar na área comercial. Eu comecei a trabalhar como gerente assistente. Eu não estava mais ali no papel de resolver os problemas dos clientes, atender aquilo que os clientes precisavam. E começou a ocorrer uma expectativa de que eu batesse metas, que eu vendesse, que eu oferecesse produtos para os clientes, que muitas vezes eu entendia que não era o que ele precisava no momento. Eu sempre falava que uma das partes mais doloridas assim do meu dia era quando eu tinha uma meta de contatos que eu precisava fazer por dia. Então eu tinha, por exemplo, que contatar e ligar, conversar com pelo menos 20 clientes por dia. E nesses contatos eu tinha que oferecer produtos, consórcio, investimento, financiamento, seguros, títulos de capitalização. E era muito frustrante para mim tentar argumentar com o cliente que ele tinha que contratar aquele produto mesmo que eu sabia que ele não precisava daquele produto. Sim. E como vocês devem imaginar, eu era uma péssima gerente assistente. Eu não conseguia argumentar, eu não conseguia convencer os clientes, eu não conseguia me forçar a fazer isso, pois meus resultados eram muito ruins e com o tempo eu fui ficando infeliz no trabalho que até então eu gostava muito. E daí chegou num ponto que eu comecei a questionar o que eu ia fazer na minha vida, o que eu queria fazer. E no dia que eu completei 10 anos trabalhando no banco, eu estava então com 28 anos, eu me dei conta de que eu não queria passar mais uma década da minha vida trabalhando no banco. E eu falei, eu preciso tomar alguma decisão, eu preciso mudar a rota, porque senão eu vou ficar doente, eu não vou ficar bem trabalhando num lugar que eu me sinto insatisfeita, que eu me sinto infeliz hoje em dia. Naquela época eu comecei a refletir quais que eram as áreas que eu poderia buscar, quais que eram as possibilidades, o que é que eu gostava de fazer, e eu comecei a perceber que eu sempre gostei muito da parte de idiomas, de leitura, de organização, de planejamento, e daí surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade de secretariado executivo trilingue. Era um curso que lá quando eu tinha 17 anos, eu tive interesse por um certo período em fazer, mas não fui atrás, acabei indo cursar direito, só que bem na semana que eu tava mais ansiosa, que eu tava mais preocupada, que eu tava mais infeliz por causa de várias coisas que estavam acontecendo no banco, surgiu uma vaga remanescente dos vestibulares da Universidade Estadual de Maringá. Uma amiga minha compartilhou nos stories dela que tinha algumas vagas remanescentes e quando eu fui olhar, eu vi que tinha uma vaga no curso de secretariado executivo trilingue. E a possibilidade era de se inscrever com a nota do Enem desde que você tivesse feito de 2009 pra cá. Eu tinha feito em 2010. Aí eu não contei pra ninguém, consegui o relatório que tinha o resultado das minhas notas lá de 2010, fiz a minha inscrição e alguns dias depois saiu o resultado. 58 pessoas tinham se inscrito para aquela vaga específica de secretariado executivo trilingue. Tinha apenas uma vaga e ela era minha. Eu entrei com um mês de atraso naquela mesma semana que eu entrei na faculdade. Parabéns. Eu ia ter que me mudar pra Maringá pra fazer essa faculdade, até então eu ainda morava em Paranavaí. Eu sentei na mesa do meu gerente geral lá do banco, expliquei pra ele a situação, conversei, fiz um pedido e ele aceitou me demitir. Então, a partir daí, eu fiz um planejamento. Com o valor do acerto e do FGTS, eu e meu marido fizemos um planejamento para que eu pudesse me mudar para Maringá, inicialmente sem ele. Eu fiquei 1 ano dividindo apartamento com uma amiga minha da faculdade, inclusive a Lorena, que vocês já conheceram. Você vê, né? A pessoa para poder... Chega uma hora, chega um momento na tua vida que o dinheiro já não é mais um problema. Que você passa por essa etapa, né? Primeiro você quer ganhar dinheiro, primeiro você quer ali, poxa, eu preciso ganhar dinheiro. Aí quando você começa a ganhar dinheiro, você vai percebendo que se o seu trabalho não é bom, se você não gosta do que você faz, o dinheiro perde sentido, o dinheiro fica meio opaco. Você não vê mais sentido naquilo ali. Então, quando a gente não vê sentido numa coisa, a gente tende a desanimar, a se frustrar, a se entregar com o tempo. Muitas vezes aconteceu isso comigo, trabalhando com programação, trabalhando em agência de publicidade que eu trabalhei, e eu percebi que não era o meu lugar.
Não era o meu lugar porque o tipo, o método, a forma de trabalhar dentro de uma agência é extremamente estressante, é feita para você ficar o tempo todo naquela ansiedade, naquela aceleração ali. Não é legal e você vai com o tempo defiando. E eu me encontrei trabalhando no marketing de fábrica, porque em fábrica você tem um ritmo diferente. O ritmo é um pouco mais pensado, as coisas são um pouco mais elaboradas com uma prévia, né, com uma certa brevidade ali, né, uma antecipação, é pensado tudo isso, é projeto de produto. Então quando já tem um projeto de produto, você já recebe a informação que vai ter um projeto de produto, então você consegue adiantar a arte, tudo isso, sem ter aquela coisa, você consegue adiantar as campanhas, sem ter aquela coisa frenética do cliente ali no teu juízo. Então é diferente o ritmo de fábrica e eu gosto bastante. E não é só parado, sentado no computador, eu tenho que andar aqui, eu vou ali, resolvo uma coisa aqui, resolvo ali. Então é dinâmico. Então eu me encontrei dessa forma. E mesmo quando você está ganhando bem, se você não está num lugar legal, se o ambiente não é bom, se o trabalho não é bom, se as condições não são boas, você desanima com o tempo, você vai ficando opaco, você vai ficando sem alma. Essa é que é a verdade. Eu vou deixar aqui o vídeo da... Esqueci o nome dela. Eu vou deixar aqui o vídeo da Ariesca, né? Ariesca. O vídeo da Ariesca aqui, pra você ver lá completo, tá no canal dela. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo se você tá passando por uma situação como a dela de transição de carreira e até a próxima. Valeu, fui!